Eu acho que tier lists não são nenhuma novidade por aqui, já que se você acompanha o canal, você sabe que eu já fiz várias de Genshin Impact. E sim, eu vejo nos comentários as pessoas apontando que eu falo tier list ao invés de tier list. Pra ser sincero, eu esqueço geralmente disso e eu gravo tudo falando tier list, daí eu lembro que é tier list e fico com preguiça de regravar. Mas como dessa vez eu lembrei no início do vídeo, provavelmente eu vou falar certo. E depois de todo o sucesso das minhas tier lists de Genshin Impact, que com certeza não geraram nenhum descontentamento nos comentários, eu decidi fazer uma de Honkai Star Rail. E hoje vamos classificar os personagens para sabermos quais são os mais fortes, lembrando, de acordo com a lore, com a história, não com a gameplay. Obviamente eu também vou ter que usar um pouco da minha visão sobre cada um deles, visto que a lore pode ser um pouco vaga e às vezes só não tem informação suficiente pra gente fazer uma análise mais precisa. Então se ajeita na cadeira, toma um gole d'água e aproveita o show. Muito bem, podemos começar então a nossa tier list. Primeiramente, o Arlan. O Arlan é o chefe da segurança da estação Erta, e na história da Asta dá a entender que ele aprendeu a lutar desde que era um pequeno garoto que vivia nas ruas. Quando os pesquisadores citam sobre o Arlan, é sempre num tom de admiração, sempre falam sobre como ele é incrível defendendo a estação de diversas ameaças. Eu não diria que ele é super forte, até porque mesmo com a nossa ajuda, ele não conseguiu derrotar um mini boss que a gente encontrou ali no começo do jogo. Claro, dá pra dizer que ele já estava cansado, que ele já tinha lutado contra outros monstros sozinho antes da gente aparecer, mas eu diria que ele se encaixa muito bem no forte mesmo. A Asta não é exatamente uma lutadora. Na verdade, que eu me lembre, não tem nada na história dela ou na história do próprio jogo que dê a entender que ela sequer entrou em uma briga alguma vez. Algumas pessoas dizem que tem medo dela, mas é mais pela questão de autoridade que ela exerce na estação Erta. Ela é rica e inteligente, mas em questão de força, nada demais. Se a Bailu fosse só uma pessoa normal, eu colocaria ela no nada demais, já que ela é só uma curandeira local e não tem grandes habilidades em combate. Mas ela é um Vidyadhara, o que é uma raça dracônica que por si só já dá a ela a capacidade de usar magia e hidromancia. Por mais que ela não seja muito forte por agora, ela tem sim uma capacidade de ficar no futuro. Por isso eu vou deixar ela no acima da média. O Blade faz parte dos Caçadores de Stellaron, que é uma organização focada em, adivinha só? Caçar Stellarons, olha mais que coisa. Geralmente um Stellaron é acompanhado de um grande desastre em volta dele, o que já indica que fracos os caçadores não podem ser, senão eles não conseguiriam caçar essas coisas. E no caso do Blade, é dito na história dele que ele é um espadachim que abandonou seu corpo para se tornar uma espada. E também ele é imortal. Não que ser imortal te dê garantia que você vai vencer outras pessoas, mas muito forte com certeza. A Bronya foi treinada desde criança para ser a sucessora da sua mãe como guardiã suprema de Belobog. Ela tem bastante experiência em combates e por mais que não tenha nenhuma grande cutscene mostrando essas habilidades, ela ainda é até um boss do jogo. Eu não diria que ela é super forte, até porque a principal função dela tanto em gameplay quanto em lore é comandar e dar suporte aos seus soldados, mas eu diria que pelo menos forte ela deve ser. A Clara pode ser considerada facilmente a personagem mais fraca de todo o Honkai Star Rail. Ela é só uma criança, com zero habilidade de combate, toda a mecânica dela envolve os Varog defendendo ela e atacando de volta, e na lore dela não tem nada que dê qualquer indício de que ela ao menos sabe como bater em alguém. Se a gente fosse contar o Svarog na equação, eu colocaria ela em forte, mas nesse caso a gente tá analisando o personagem em si. O Svarog não é uma ferramenta, não é uma arma e muito menos uma habilidade da Clara. Ele tá mais pra um familiar barra amigo que ajuda ela nas batalhas, mas não faz parte dela. Portanto, eu vou deixar ela no nada demais. O Danhan não aparenta ser extremamente forte. Na verdade, em todo momento ele está acompanhado de mais pessoas ajudando ele a enfrentar qualquer coisa que aparece pelo caminho. Sem falar que ele não aguentou nem 30 segundos de pancadaria contra o Blade, mesmo o Blade sendo segurado pelo Yanqing.
King. Eu quase coloco ele como apenas acima da média, mas vou dar uma colher de chá e deixar ele no forte, mas talvez sendo um dos mais fracos desse tier. Agora, a coisa muda de figura quando ele assume a sua forma Vidyadhara e libera o seu potencial. A partir daí, ele claramente tem um grande aumento de poder, a ponto de dar uma de Moisés e abrir o mar ao meio, e poder usar ali toda a magia e hidromancia que um grande mestre Vidyadhara pode ter. Essa forma eu deixo no muito forte. O Gepard é o capitão da guarda Krinalva, com certeza um dos guerreiros mais prestigiados de Belobog, que protege a cidade com tudo que tem. Ele é totalmente acostumado com batalhas e tem tudo para estar no tier forte ou muito forte, mas por falta de feitos e demonstrações de poder, eu acho que aqui no forte é o melhor lugar para ele. Mas talvez ele seja um dos mais fortes desse tier. A Erta é uma completa incógnita para mim. Eu não sinto que a gente tem total noção da extensão do poder dela ainda. O que sabemos é que ela é uma gênia, capaz de construir um universo simulado e uma estação espacial de resgate e pesquisa de Curios, que são objetos de grande poder. Mas em questão de força, de poder de luta, eu não acho que ela seja muito forte. Eu posso estar errado, mas por enquanto eu vou deixar ela no acima da média. O mesmo vale para Himeko. Ela parece ser muito mais cérebro do que poder de luta, já que tudo que ela tem que envolve luta são coisas que ela construiu, inclusive o próprio Expresso, que ela encontrou e consertou ele sozinha. Mas diferente das Curios da Erta, que a gente nunca vê ela usando em batalha, essas ferramentas da Himeko ela usa constantemente, então acho que dá pra considerar como uma extensão do poder dela. Por conta disso, eu vou deixar ela no forte. A Hulk é uma criança. Eu não acho que a gente precise dissertar mais sobre isso. A gente não vê ela lutando ativamente durante a história dela não tem nada sobre o poder dela, por mais que ela tenha uma roda muito maneira que explode na gameplay, na lore, ela não é nada demais. Jing Yuan. Esse cara é simplesmente um dos maiores e mais antigos generais da Aliança Shanzhou. Ele cumpre esse papel há séculos e nunca falha em manter a paz em Luofu. Não só é extremamente sábio, cuidadoso e estratégico, como também possui domínio sobre o Senhor dos Raios, que pra quem não sabe, foi uma benção direta do Ion da Caça, ou seja, o deus da caça foi lá e abençoou o Jing Yuan. Soma isso com o fato de que todos os personagens têm um grande respeito por ele, eu sinto que ele provavelmente é o personagem mais forte de toda a lore de Star Rail até o momento. E sim, ele poderia solar o restante da tier list. A Kafka é uma das que eu mais fico em dúvida de como classificar. Ela claramente é a mais forte dos caçadores de Stellaron até o momento, já que não só é respeitada pelos outros membros, como também possui a recompensa mais alta entre eles. Eu colocaria ela no muito forte se não fosse por um detalhe, a habilidade dela de controlar mentes. A gente não sabe exatamente as limitações desse poder, já que na lore ela só usa para controlar o Blade. Se esse fosse um poder difícil de aplicar e que não funcionasse em todo mundo, eu deixaria ela no muito forte. Mas nesse caso, eu tenho de exemplo o universo simulado. Lá ele funciona em todo mundo. Por conta disso, eu vou colocar ela em Solaria o resto da tier list. Mas se em algum momento eles explicarem mais a fundo essa habilidade, ela pode cair de rank. O Luca é o campeão de boxe do submundo de Belobog. É difícil dizer o quão forte ele é só com esse título, já que não sabemos o quão fortes são os lutadores que ele enfrenta, mas considerando que naqueles rings a gente luta contra máquinas mortíferas que cortam, queimam e explodem, eu acho que pelo menos mostra que ele sabe se virar muito bem. Eu vou deixar ele em forte. Não tenho muita certeza, mas acho que aqui é o lugar certo. O Luote é um pouco complicado. Eu li várias coisas sobre ele ser uma contraparte de um dos maiores antagonistas de Honkai Impact, o que me deixou bem intrigado, mas lendo a história dele, de Star Rail, vendo os diálogos, a participação na história principal e até a quest dele, não tem nada de muito incrível sobre ele. Tipo, o que ele carrega no caixão é um mistério, pode ser poderoso, mas não explica sobre isso. Então, no fim do dia, ele é só um comerciante. Nada demais. A 7 de março, assim como o restante do Expresso Astral que eu já citei, não aparenta ser extremamente forte. Mas, diferente do Danhan e da Himeko, que vimos um pouco de demonstração de poder, ela literalmente não teve nada ainda. Ela tá ali, ela ajuda nas batalhas. Mas no final do dia, ela só aparenta ser acima da média mesmo. A Natasha é uma médica. O trabalho principal dela é curar as pessoas acima de tudo. Sim, ela sabe
sabe lutar, assim como todos os outros personagens, exceto a Clara. Ela até tem um lança-granadas, o que é bem legal, mas em questão de força, dá pra dizer que ela não é nada demais. A Pela é a oficial de inteligência dos guardas Krinalva. Como o próprio nome sugere, ela é mais ligada na questão estratégica dos guardas e na solução de problemas burocráticos. Mesmo ela não sendo muito de participar de batalhas, ela já está acostumada. Ela tem uma boa visão sobre como a guerra funciona, o que já é diferente de uma Asta, que só comanda cientistas, por exemplo. Por conta disso, eu vou colocar ela no acima da média, mas provavelmente como a mais fraca desse tier. A King Si é uma bibliotecária que joga Mahjong. É literalmente só isso. Ela lê livro e joga Mahjong. Ah não, espera! Ela faz parte da comissão de divinação, que faz previsões do futuro. Olha que coisa legal! Se não fosse pelo fato de que ela trabalha lá há anos e continua sendo a adivinha de nível mais baixo e está quase sendo rebaixada a porteira do lugar. Preciso dizer mais alguma coisa? O Sampo até pode ser o espertalhão mais malandro de toda a Belobog e talvez até do universo inteiro. Mas se você prestar atenção, ele nunca é muito de batalhar de verdade. A maioria das vezes ele só foge quando é hora de batalhar. Ele sabe se virar, ele tem as trapaças dele pra vencer alguns obstáculos, mas no fim eu acho que ele é no máximo acima da média. A Cilly é provavelmente a pessoa mais forte de toda a Belobog, totalmente acostumada com batalhas ao ponto de nem sentir o dano até que ela já está relaxada em uma cama de hospital. Ela com certeza foi a que mais nos ajudou em toda a trama que a gente teve lá no lugar. Eu não tenho completa certeza se ela solaria o resto da tier list, visto que de Belobog pra Luofu a gente tem uma escala de poder muito grande na minha visão. Pode ser que sim, mas por enquanto eu vou deixar ela no muito forte. A Serval é uma mecânica e roqueira, e normalmente eu deixaria ela no nada demais logo de cara, se não fosse por um pequeno detalhe. Na história dela é dito que antigamente ela fazia parte dos guardas Krinalva. Não só isso, como também era considerada a mais inteligente de todos eles. Então, se eu coloquei a Pela no acima da média, eu sinto que pelo menos a Serval também deveria estar no acima da média por conta disso. Ah, mas inteligência não é força. Pois é, mas aqui a gente tá falando de conhecimento e experiência militar, então eu acho que conta. A Silverwolf é a terceira e última dos caçadores de Stellaron que conhecemos até o momento. Sendo uma das maiores hackers da história, capaz de hackear até mesmo a própria realidade, ela é considerada uma grande ameaça à sociedade. Apesar disso, a recompensa dela é mais baixa que a do Blade da Kafka, o que indica que talvez ela não seja tão forte quanto eles, ou só não tenha causado estrago suficiente. Sem falar que ela já perdeu por Skrillum 2 vezes. Será que o Skrillum solaria o resto da tier list? Ah, e ela também é capaz de simplesmente banir um ser da existência enviando ele para outro canto da galáxia. Mas a gente não sabe a extensão desse poder, as limitações dele, e diferente do charme da Kafka, ele não tem nenhuma aplicação na gameplay pra gente se basear. Então é muito difícil pra gente saber os critérios e o quão fácil é usar ele em outras pessoas. Portanto, vou deixar ela no muito forte. A Sushang é uma cavaleira das nuvens em treinamento. Apesar dela ser muito otimista e viver ajudando os outros, ela não deixa de ser uma novata com pouca experiência em combate e nada de muito grandioso em seus feitos. Ou seja, acima da média. É até um pouco estranho classificar a Ting-Yun depois do que rolou na história do Star Rail, mas na história dela é dito que ela sempre foi mais fraca do que os outros da sua raça, e nunca teve muita aptidão para combate, tanto que o trabalho dela acabou indo para a área do comércio, então, nada demais. O desbravador ou desbravadora é aquele famoso não sei. Ele tem um Stellaron dentro dele, mas não controla direito. Ele peita todo mundo, mas não vence ninguém sozinho. Ele teve ali um aumento de poder significativo na batalha contra a Cocolia, quando recebemos uma bênção direta do Íon da Preservação. Mas o quão forte e consistente é esse novo poder? É tudo tão relativo que fica difícil classificar ele. Apesar disso, eu vou deixar ele no muito forte porque eu sinto que ele consegue ser mais forte que os que estão abaixo, mas eu não tenho muita certeza não. Eu já comentei em outros vídeos sobre os fortes indícios do Welt de Star Rail ser o mesmo Welt de Honkai Impact. Com isso, ele facilmente pode ser um dos personagens mais poderosos de Star Rail, porém ele aparentemente não está com todos os poderes dele. Eu sinto que a gente ainda vai ter uma evolução do personagem com o andar da história, mas mesmo estando meio nerfado, a ultimate dele ainda é um buraco negro e ele pode selar Stellarons. Inclusive foi ele que nos parou quando a gente perdeu o controle na estação Erta, e não parece que ele teve muita dificuldade fazendo isso. Por isso eu creio que sim, ele consegue solar
controlar o resto da tier list. O Yanqing é um prodígio. Na verdade, dá pra dizer que ele é o personagem com maior potencial de crescimento fora o Desbravador e o Welt. O moleque ganhou uma alta patente militar quando era criança, ele ainda nem atingiu a maioridade e já é capaz de bater de frente com o Blade e o Dan Han despertado ao mesmo tempo. Com certeza, muito forte. A Yukong é uma das maiores pilotas de todas. Com a sua nave, ela foi capaz de vencer guerras e virar batalhas difíceis a favor de Shanzhou, o que poderia ser muito incrível para tier list, se não fosse o fato de que ela simplesmente desistiu de pilotar após perder a melhor amiga na sua última missão. Ela ainda tem experiência em batalhas, mas sem poder fazer uso da única coisa que ela sabe fazer de melhor, que é pilotar, ela é no máximo acima da média. Agora, esses 3 personagens que faltam, eles só foram anunciados e não lançados, o que pode dificultar um pouco para eu classificar, já que eu não tenho acesso à história deles, mas eu vou tentar mesmo assim. A Jing Liu é a mestra do Jin Wan. Ela sobreviveu ao golpe direto do Senhor dos Raios e venceu o Yanqing com os olhos vendados. Talvez no auge ela solasse todo mundo da tier list, mas no estado atual eu vou deixá-la no muito forte. A Fu Xuan é uma mestra da adivinhação. Ela pode literalmente prever o futuro e tem velocidade o suficiente para desviar balas com os dedos como se fosse nada. Se eu disse que a Kafka sola o resto da tier list, seria muito estranho eu não dizer que a própria pessoa que rendeu a Kafka também solaria. Já a Lynx é a irmã mais nova da Serval e do Gepard, e tudo que sabemos sobre ela é que ela é uma exploradora ambiental. À primeira vista eu vou deixá-la no nada demais mesmo. E bem, essa foi a tier list, espero que vocês tenham gostado. Como eu disse no início do vídeo, eu não tenho total certeza de muitos personagens que eu classifiquei, e você pode com certeza discordar e deixar um comentário explicando o seu ponto. Eu particularmente adoro esses debates de poder de personagem, desde que seja com educação. Não xinga eu nem o amiguinho, beleza? E se você gostou, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e dar uma conferida nos outros vídeos de Star Rail aqui. O jogo não tem tanto engajamento quanto Genshin aqui no Brasil, mas eu tô real gostando de criar conteúdo sobre. Tá sendo bom essa pequena mudança de ares, mesmo que seja outro jogo da mesma empresa? Muito obrigado a todos os membros do canal, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!